naquele áudio, vamos lembrar, envolve o Douglas Schwartzman, que é simplesmente o manda-chuva da base, a Mara Casares, esposa do Júlio Casares, embora separada fisicamente, né? Mas não divorciada. E a Adriana, cujo nome verdadeiro, quer dizer, Rita de cujo nome Cássia é Adriana Prado. Rita de Cássia Adriana Prado, mas que é conhecida por todos lá como Adriana Prado, que é uma pessoa que não tem nenhum cargo no São Paulo, mas que costuma circular pelo clube como uma agenciadora de camarotes, né? Fazendo a intermediação dos contratos de camarotes com as empresas que querem explorar, fazer relacionamentos no Morumbi, não só em jogos do São Paulo, mas também em shows. Irmão, Tivemos ali confessionalmente a exploração do camarote no show da Shakira. Diga. não, e acho que só pra gente falar, né, sobre como essa investigação tem sido feita não só pela imprensa tradicional, né, como você falou no caso do Bruno Gilfrida, que trouxe o furo, né, trouxe essa gravação bombástica, mas aí todos nós avançamos um pouco nessa investigação, né, o pessoal do UOL, né, com o Pedro Lopes, o Gabriel Sá, e nós aqui no canal Três Zagueiros também trouxemos, porque a Adriana Prado, Maurício, ela também estampa a marca dela, ou a empresa dela, que chama Adriana Prado Participações Artísticas, em eventos justamente da diretoria da Mara Casares, né? Que é a diretoria cultural, feminina do Clube do São Paulo. Ela coloca a marca da empresa dela em camisetas de corridas, de eventos internos do clube. E mais, a gente sabe que a Adriana também esteve envolvida, como foi mencionado no próprio áudio, o canal Três Zagueiros trouxe essa informação também aqui com exclusividade, na participação, na intermediação da negociação da Austin, né, que é uma empresa do ramo automobilístico, né, é uma empresa que tem um conglomerado de concessionárias de carros de luxo, que fez um contrato com o São Paulo, esse contrato aí, digamos, segundo a própria empresa, feito de uma forma legal, só que nós soubemos que haveria uma negociação com uma das participantes, né, da negociação, uma das ex-funcionárias da Austin, por um carro, né, teria sido prometido um carro para a Adriana pela intermediação do negócio. E depois a gente vai descobrir que o filho do presidente Casares, o Julinho Casares, que é um influenciador, apresentador de TV, também tinha um contrato de patrocínio, né, de permuta, né, de como influenciador do grupo Austin, só que na minuta do contrato que nós obtivemos com exclusividade, havia também a oferta ou o compromisso do Julinho em oferecer camarote, né, ou ingressos para camarote dentro do Morumbi. Lembrando que o Julinho é só filho do Júlio Casares, não tem nenhum cargo, é diferente até da Mara, que a Mara ela é diretora e conselheira do clube. O Julinho é só filho do presidente. Então, só fazendo esse adendo, Mal, mas nós tivemos aí mais detalhes sobre o que disse, porque a Mara Casares se pronunciou, o Douglas Schwartzman se pronunciou também, a Adriana Prado ainda permanece em silêncio, a gente tem tentado contato com ela, só que ela está reclusa. Estamos aguardando aí para esse posicionamento. Mas a Mara tem um capítulo a mais, é um capítulo novo que você conseguiu apurar, né, Maurício? No último dia 23, ou seja, a antevéspera do Natal, 23 de dezembro, Mara Casares compareceu a um cartório, o 8º tabelião de notas, lá em Santa Cecília, e ela protocolou uma declaração, uma escritura pública declaratória. Nós obtivemos esse documento, Canal Três Zagueiros, de forma exclusiva. Tá? Esse é um documento público, onde eu vou detalhar aqui agora qual que é a intenção por escrito ali da esposa do Júlio Casares. Bom, primeiramente, ela foi até lá para protocolar, para declarar que, basicamente, o Júlio não estaria envolvido nessa história do camarote e que a responsabilidade é de sua amiga e parceira de longa data. Ela não cita o nome, mas é Adriana Prado. E tá aí, a gente tem o documento, estamos ali escondendo dados pessoais da Mara Casares, claro, por um cuidado jornalístico em respeito, né? E ela começa dizendo que a sua atuação como
conselheira é exemplar, como sócia, que a sua trajetória no São Paulo é ilibada, que ela ocupa por mérito próprio essa diretoria, que procura encabeçar ações do São Paulo Futebol Clube em relação àquelas pessoas menos assistidas, as pessoas mais necessitadas, diz que a sua atuação independe da presença do seu marido, o ex-marido como presidente do São Paulo, diz que ela foi, inclusive depois que se separou, foi procurar um título, comprar um título individual próprio para se desvincular também ainda mais do Júlio Casares, lembrando que ela tem com o Júlio Amara 2 filhos, um deles é o Julinho Casares aí que foi citado pelo Alê Salvador. Aí a gente vai rolando um pouquinho, são vários itens, né? Ela diz o seguinte, que item 9, que quer deixar claro que jamais ocupou a diretoria feminina porque é ex-mulher do Júlio Casares, mas sim por sua representatividade e trabalho voluntário e gratuito dentro do São Paulo. Palavras de Mara Casares nessa declaração registrada em cartório, né? Que as suas ações sociais normalmente são registradas no seu Instagram, @maracasares, que à frente da diretoria feminina sempre trabalhou de forma voluntária, sem receber nada, sequer ajuda de custo, nunca recebeu sequer reembolso de gasolina, etc. E quer deixar claro que jamais pediu, que nunca fez qualquer pleito financeiro no São Paulo. Ou seja, vai ali declarando uma série de posturas autoelogiosas, né? Que seu sustento vem do seu salão de beleza, que vai muito bem, obrigado. Não vai muito bem, obrigado, é ótimo. Muito menos do Júlio Casares, que sempre se limitou a ser um bom pai e nada mais, que é advogada regularmente inscrita na OAB. A partir do item 14, vem os pontos que acho que particularmente para nós nos interessam mais. Item 14 da declaração da Mara Casares, que relativamente aos fatos do camarote do São Paulo Futebol Clube, que têm sido divulgados na mídia, quer esclarecer para a torcida tricolor e para o público em geral, e por isso comparece em cartório, por escritura pública, para que todos tenham acesso, pois quem não deve não teme, que foi vítima de abuso de confiança, pois simplesmente cedeu o camarote gratuitamente no âmbito de sua diretoria feminina a uma colaboradora e amiga íntima de anos. A gente pode aqui, claro, né, concluir que essa amiga é a Adriana Prado. Tá? Ela não cita nominalmente, mas pela reportagem, pelo áudio, a gente pode concluir isso. E assim perdeu completamente o controle de sua destinação, de modo que não pode responder pelo encaminhamento que esta colaboradora e amiga deu ao dito camarote na data em que lhe foi cedido gratuitamente. Então, no item 14, ela joga toda a culpa aí para a sua, aspas, amiga íntima e colaboradora, pelo destino comercial de ter negociado ali o camarote para o show da Shakira, cujos ingressos individuais chegavam, segundo a reportagem do Globoesporte.com, a R$ 2.100. Item 15, que a declarante, ou seja, Mara, quer esclarecer peremptoriamente que não recebeu qualquer valor ou vantagem, 1 centavo sequer, por haver cedido graciosamente o referido camarote para esta colaboradora e amiga. Vale lembrar que o Douglas Schwartzman ali, naquele papo, diz: eu ganhei dinheiro, você ganhou dinheiro, todo mundo ganhou dinheiro, né? Item 16. Enfim, quer deixar claro para a torcida tricolor e para o público em geral que ela é absolutamente inocente pela má destinação do camarote, tendo sido vítima de abuso da confiança de quem pensava ser sua amiga íntima. Item 17. Neste quadro, quer esclarecer que muito menos o senhor Júlio Casares tem qualquer coisa ou relação com este evento, sendo inexorável e absolutamente inocente. Item 18. Que Júlio Casares não participa das ações da declarante na diretoria feminina, sendo que a declarante nem sequer admite que ele se intrometa nos atos de sua competência. Ou seja, aqui tem um outro... A Mara é uma diretora... É o chefe dele. Exemplar. É o chefe dela. Então, ela não admite, tanto ela diz que o Júlio não se intromete,
o que realmente é algo que define um péssimo líder, porque se ele não toma pé da situação de uma diretoria, se não se intromete, significa que ele não está nem aí. E ela diz que ela também nem admitiria essa intromissão, ou seja, ela é insubordinada em relação ao seu chefe, né? Vamos lá, 19, que o senhor Júlio Casares seguramente nem sequer sabia que o camarote havia sido cedido, quem havia sido e as circunstâncias em que a cessão do camarote ocorreu, de maneira que é uma enorme injustiça acusá-lo disto ou envolvê-lo nisto, simplesmente pelo fato de ele ter sido ex-marido da declarante. Então, esses são os pontos principais aí, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 dessa declaração. Mais um ponto aqui importante isso aqui, ela fala da sua relação com o Júlio, né, marital. Item 7. Declara que pelo fato de reconhecer no senhor Júlio, pai de seus filhos, uma pessoa séria, honesta e dedicada, bom pai e apaixonado pelo São Paulo, que é o seu verdadeiro único amor, aí eu não sei se é o Júlio ou se é o São Paulo, aí eu não sei como é que o escrivão, o que estava na cabeça dele de colocar deve ser o São palavra, Paulo, né, Maurício? Porque... ou a sintaxe utilizada. Quando foi eleita em 21 como conselheira na forma estatutária, participou de apoio que acabou elegendo por parte do Conselho Júlio Casares como presidente, que esclarece que Júlio Casares, simplesmente o pai de seus filhos, não é seu parente, sequer seu amigo íntimo, sendo que nesses 17 anos de separação foi na casa dele no máximo 3 ou 4 vezes, limitando-se à convivência no São Paulo, sendo que a presença ou ausência do Júlio não lhe faz a menor diferença, com quem mantém simplesmente uma relação amigável e de respeito. E tem uma outra coisa que diz aqui, ó, que quer deixar claro que jamais ocupou a diretoria porque é ex-mulher do senhor Júlio, inclusive diz que ele já teve 3 relacionamentos depois da sua separação. O Júlio Casares é um homem amaziado, Maurício Barros. Onde é que está o item amaziado aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Afirma que, embora separada do senhor Júlio, mantém com o mesmo relacionamento amigável, possui 2 filhos com ele, sendo que o Júlio já ficou amaziado com outra desde a separação em 2008, sendo que a atual é a terceira com quem ele está amaziado, de modo que o casamento dele com a declarante inequivocadamente está acabado. Vai lembrar que ela não fala nunca em divórcio, mas fala em separação, né? Pois é, gente, esse é o teor da declaração da Mara Casares, protocolada em cartório no último dia 23, antevéspera de Natal, onde ela basicamente procura isentar o seu ex-marido, ex-companheiro Júlio Casares, de qualquer responsabilidade e conhecimento dessa transação do camarote que foi flagrada, confessionada nesse áudio divulgado pelo GE. Ela diz isso e ela joga a responsabilidade toda nas costas da Adriana, quase que revelando ali uma traição, né, que desconhecia o uso que a Adriana iria dar como negociata. Embora a gente tenha o áudio e ali esteja claramente estampada uma negociação a 3 partes, né? Douglas, Mara e Adriana Maurício. Prado. É isso. Bom, primeiro, obrigado aí, parabéns aí pela apuração, né? A gente conseguindo aí com exclusividade essa declaração, que evidentemente deve ter algum fim jurídico, né, Maurício? Ela preparando aí o terreno, porque sabe que se há uma investigação policial, ela muito brevemente vai ser instada a dar depoimento, e aí eu acho que ela já está se antecipando a qualquer coisa do tipo. Mas a gente lembrar um pouco do conteúdo do áudio, né, da conversa dela com o Douglas e com a Adriana, ela já falava nisso, né, que ela falava que não ia responsabilizar ninguém, que não ia colocar, digamos, eu não vou usar o termo que eu queria usar, porque o Marquinho vai arregalar o olho, mas ela vai colocar nas costas dela, né, não vai colocar nas costas do Júlio Casares, não vai colocar nas costas do próprio Douglas. Ela falou, vou colocar nas minhas próprias costas, mas eu tenho muito a perder, porque nas palavras dela, ela estava trilhando um caminho profissional dentro do São Paulo, né? A gente sabe, inclusive, que o presidente do São Paulo Futebol Clube, ele é remunerado para exercer tal função, né? E muito bem remunerado. Embora, evidentemente, a gente saiba aí que o presidente Casares, às vezes, confunde, talvez, o que seja de melhor interesse para o São Paulo do que o melhor interesse particular dele, né? Ele, muitas vezes, usa da sua posição aí para
ganhar seguidores nas redes sociais, enfim, né? Alçar novos, digamos, novos patamares em seus negócios. Mas, Mal, não me surpreende a declaração dela tentar se distanciar do Júlio Casares, evitando assim que ele possa eventualmente ser responsabilizado. Mas o curioso, Maurício, e acho que isso vale a tal sindicância que o CEO do clube prometeu, né, o Márcio Calormagno, não há nenhuma menção a como foi cedido esse camarote à senhora Adriana Prado, né? Ela não detalha isso. Isso acho que cabe sim ser investigado, quem liberou, com qual finalidade, né? Enfim, qual era a pessoa que ela teve que fazer essa intermediação. Pelo que a gente entende, consegue depreender dos áudios, teve aí, digamos, a anuência do CEO do clube, porque é quem, digamos que, assina aí o funcionamento das coisas dentro do Morumbi, inclusive os camarotes. E agora a gente precisa entender também essa frase, né, que foi dita pelo Douglas Schwartzman, que ainda não fez algo parecido como a Mara, nessa que você mencionou, né, no eu ganhei, você ganhou, todos nós ganhamos. Quem são esses todos, né? Quem são? O que ganharam, né? Se ela diz que não depende financeiramente do futebol do São Paulo, o que ela ganhou então do clube? Ou o que ela ganhou nessa intermediação que diz ter sido enganada, né? E acho que também é importante, né, a gente saber o que tem a dizer essa Adriana Prado, porque ela atuava, pelo que a gente conseguiu apurar, inclusive no caso da Austin, como uma intermediadora de contratos, né, de contatos comerciais com o São Paulo. Se isso era formalizado dentro do clube, se isso seguia o trâmite legal de uma parceria comercial, isso a gente já não sabe, isso precisa ser apurado. Mas queria saber aí dos colegas aí se vocês têm algum comentário, Marquinho, Lipe, a respeito dessa revelação aí que o Mal trouxe pra gente. Cara, eu acho primeiro que é muita cara de pau dela de fazer um documento desse, assim, por mais que ela esteja antecipando passos jurídicos, como você falou, a parte que o Douglas fala, que vocês destacaram, deixa muito claro que ela tinha noção do que foi feito, né? Ela tinha noção para que o camarote foi usado e como foi usado. Então, ela faz isso e ela joga, o Ale não quis usar a palavra, mas eu vou usar, ela joga no rabo de quem não pode se defender, de quem, não, na verdade, não quer se defender e está escolhendo ficar nas sombras, que é a Adriana, né, e a Carolina também. Ela fala, me traíram, agiram pelas minhas costas. Sim. E eu não sabia de nada. Mas, assim, é muita inocência de quem, né, algum torcedor são paulino que acredite nisso, é muito inocente, porque como que o camarote da presidência, a gente já trouxe aqui no canal Três Zagueiros diversos conselheiros da oposição, né? O Forjás, Flávio Marques, o Flávio Marques, o Lapola também, né? Sim. Que teve o voto anulado e tudo mais. E eles deixaram claro, é impossível que o camarote da presidência, fique em frente à sala do presidente, tenha sido usado de uma maneira indevida e ninguém ali dentro sabia como foi usado. Então, assim, eu acho que é uma tamanha cara de pau dela e ela tá querendo livrar a cara do ex-marido dela, que é o Fábio Júnior Tricolor, pelo que ela disse, né? Que já tem 10 esposas, pelo amor de Deus. Mas, assim, eu acho que ela tá querendo livrar a cara dele porque a água está batendo na bunda ali. Bom, Lipe, e só um adendo a isso, né? Acho que a gente precisa também entender, porque como bem disse o Marquinho, né? Havia uma marca, né? A disputa ali no âmbito civil e criminal entre a Adriana Prado e a Carolina Casimiro, né? Isso. Diz respeito a uma presença de uma marca que alugou o espaço ou envelopou o camarote pro dito show da Shakira. Ou seja, uma marca, né? Ou seja, uma negociação comercial foi feita usando o espaço do clube, sem que o clube lucrasse ou que soubesse formalmente de que estava acontecendo. Ou seja, ela vir com essa declaração de que as coisas foram feitas pelas suas costas, que ela não sabia de nada, não sabia qual seria o uso,
É quase chamar nós da audiência aqui de trouxas, né? Tentar tirar a gente pra otário. Né? Isso. Não, como o Marquinho falou, é impossível o camarote da presidência o pessoal não ter esse mínimo de noção de saber o que está acontecendo. Eu acho um absurdo o que está acontecendo no São Paulo. Tem que ser investigado com afinco. E eu acho que essa declaração, essa cara de pau, né, essa falta de vergonha chega a ser absurdo. Porque ela tira o dela da reta, coloca em quem não pode se defender, como vocês falaram, e transcreve claramente assim, gente, estou tentando fazer vocês de otários, de alguma forma tentar tirar o meu da reta. É claramente um absurdo, né? Essa narrativa toda, essa realidade do São Paulo é um absurdo total. E você vê que até que meias verdades aparecem, né, Mal? Porque ao que a gente sabia, o que se dizia, é que ela foi a conselheira mais votada da última eleição. Aí ela diz na declaração que foi a terceira ou quarta. Aí já não sabe, né, se foi a mais votada, mas é a terceira ou quarta na votação.